Que data é essa? Que bela data. Não digo a data não, porque a data, como já disse o pastor Paulo no EBD, a data, dia, não nos diz nada. Mas a lembrança é muito especial. Lembrança essa que não precisa se atrelar de forma alguma a um mês ou um dia. Que é a lembrança de que Deus mandou o seu Filho nascer, viver, morrer e ressuscitar por nós. O problema é que nós temos uma certa facilidade de banalizar as coisas que nós convivemos muito tempo. A ideia de um Deus envolvendo-se com as coisas terrenas, ela não é nenhuma novidade. A humanidade, de forma geral, ela está muito envolvida com essa ideia de um Deus agindo na terra. Não obrigatoriamente o Deus da Bíblia. Lá na Grécia Antiga havia uma quantidade grande de deuses gregos, que se envolviam lá dentro da cultura daquele povo, se envolviam com a humanidade. Alguns se manifestavam em carne humana e protegiam, guardavam ou puniam a humanidade. Isso na cultura greco-romana, né? Mas isso era forte e se arrastou esse pensamento durante muito tempo. Não é à toa que a Marvel nos proporcionou o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Thor e seus afins. Intervenções de divindades na Terra. Suprindo, então, de alguma forma, a necessidade humana de um Deus, de um socorro, de alguém que me proteja. Interessante que a gente veio para cá, eu estava vendo exatamente Thor. Mas toda essa oferta de super-heróis, de super-humanos, de super-seres, que já apareceram ou no mercado ou entre nós, figurativamente, simbolicamente, como lendas, histórias, elas de forma alguma fornecem para nós qualquer tipo de ajuda para compreender a doutrina bíblica da encarnação. De forma alguma. Obviamente, esses seres aqui, super-heróis fictícios dos nossos dias, eles são completamente diferentes da figura do Cristo, Deus encarnado. Completamente diferentes. Nada, na verdade, ou na ficção, de alguma forma, pode corresponder ao ministério, ou, na verdade, ao grande e maravilhoso mistério da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se tornando carne e habitando entre nós. Irmãos, humanamente falando, ninguém, em toda a existência de humanidade, antecipou essa intervenção de Deus na história humana. Eu digo humanamente falando. Esse nascimento de uma criança nascida numa estrebaria e numa manjedoura, sendo colocada numa manjedoura, ninguém poderia, humanamente falando, por mais a mente mais criativa que pudesse existir, poderia imaginar a solução de Deus para mim e para você, sendo o próprio Deus vindo encarnado em forma humana e nascendo nessa condição completamente imprópria para qualquer ser humano normal. Nem mesmo o judaísmo, que esperava o Messias, concebeu a ideia de um Messias chegando assim. Além do mais, a gente fica tão acostumado com as narrativas bíblicas, onde eu disse no começo dessa convivência que nós temos tão intensa com as belas histórias bíblicas que anunciam a chegada de Jesus, mas a gente se acostuma tanto com essas narrativas que a gente esquece o conjunto da obra, com muita facilidade.
deixando de apreciar esse glorioso mistério já revelado da encarnação. Deus tornando-se carne. E para relacionar corretamente o Natal com a encarnação de Deus, a gente precisa reconhecer o Natal de Cristo como a vinda de Cristo como Deus encarnado. Nós vamos minimizar o Natal a bolinhas, árvorezinhas e guirlandas. Se nós não tivermos a compreensão correta da importância da vinda de Cristo como Deus encarnado. Muitas pessoas, e entre essas muitas pessoas, muitos crentes, se empenham demais. Qualquer jornal que você tenha visto hoje e ontem vai dar as manchetes principais são as pessoas gastando tudo que podem para poder satisfazer a ansiedade natalina que não tem nada a ver com a encarnação de Deus em Cristo Jesus. Mas uma euforia gigantesca, gastos financeiros, um preparativo enorme para se festejar o Natal. Talvez até muitos crentes daqui dessa igreja não estejam aqui, porque estão lá ocupados fazendo a comida. Uma séria perda de prioridades. Mas um gasto de tempo financeiro para que a gente possa fazer, então, a grande festa do Natal. E, ao final desse período, sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Se sentem deprimidas, se sentem frustradas, porque fizeram, se esforçaram, se empenharam e acabou o período, então, cronológico, pelo menos natalino, e viram que os seus esforços não recompensaram tanto gasto. Aí entram num vazio muito antinatural para quem um dia já reconheceu este Jesus que celebramos, o Deus encarnado que veio a estar entre nós com graça e verdade. Eu acredito que isso seja muito por causa da distância. A motivação estava errada. A motivação estava distante da mensagem da encarnação de Cristo. O fato bíblico a ser lembrado nesta data, o real motivo da nossa alegria, precisa estar inseparavelmente ligado ao fato da sua encarnação. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Eu pedi a Deus ali para me ajudar eu não quero de forma alguma atentar contra a individualidade de cada um. Não é esta a minha intenção. Mas quando a nossa mentalidade ao redor desta data especial, que envolve a obra completa de Cristo, quando pensamos em nascimento, em Natal, nossa motivação estando realmente adequada ao que a Bíblia apresenta sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer os preparativos guardando todas as devidas proporções, porque a nossa alegria não está no que compramos, fazemos e ajuntamentos, mas está em Jesus Cristo. Todo o restante é uma consequência natural e legítima. Mas quando isto aqui importa mais do que qualquer outra coisa, a gente se previne, a gente antecipa, a gente se prepara, a gente cuida para não ter a tendência natural, como foi dito aqui na EBD há pouco, de sermos crentes com certas paixões, com a humanidade, com a mundanidade natural de um mundo que não tem o temor do Senhor. Pessoas queridas que amamos, mas que não tiveram a glória, o privilégio de serem alcançados por graça maravilhosa, que nos tirou da escravidão dos ritos,
naturais de um mundo sem Cristo, e nos trouxe para junto dele, para celebrarmos com graça e verdade o seu nascimento. Ao longo de séculos, muitos elementos pagãos, que não têm nada a ver com Deus, foram incluídos na celebração do Natal. Nós sabemos disso e às vezes parece que a gente parou de ligar para isso. Esse é um dos motivos pelos quais o foco central do Natal, que é o Deus que se tornou carne, e as suas implicações praticamente ficou ignorado. Porque a gente combate durante o ano inteiro os relacionamentos com as coisas do mundo, não deixando que essas coisas entrem na nossa vida e na igreja. Aí chega nessa época, parece que a gente perde todos os critérios e baixa todas as cercas em nome de uma alegria, inclusive, parcial. Porque nós temos tudo que precisamos para nos alegrar com a obra completa de Deus, através de Jesus Cristo, não com uma porção dela, não com um pedaço dela. O pecado, então, não está de forma alguma em nos lembrarmos alegremente e com gratidão do nascimento de Jesus, mas o grande problema que nos leva a atentar contra o grande projeto salvador de Deus, em tornar-se carne e ir até a cruz pelos nossos pecados, o grande problema é quando a gente minimiza o significado da encarnação, em nome de um festejo que não temos nenhuma base bíblica para fazer dele o alvo das nossas atenções. O festejo, não a lembrança grata do Deus encarnado. Se quisermos realmente celebrar o Natal à luz dos Evangelhos, nós devemos concentrar a nossa atenção no glorioso evento da encarnação, que esse sim é o centro da mensagem evangélica de Natal. Mas existem vários motivos que devem nos levar a crer e nos apegar à doutrina da encarnação. Eu não vou destacar todos, que nós iríamos longe, mas eu quero mencionar apenas dois principais motivos que nos levam a nos apegar, a crer de uma forma completamente suficiente para me trazer toda a alegria que eu preciso nesta lembrança do nascimento do Senhor Jesus Cristo, dentro do contexto da doutrina da encarnação. A primeira delas é que a encarnação de Deus tem o objetivo de revelar Deus para mim e para você, para a humanidade. O objetivo de Deus se tornar carne, toda essa celebração que a gente vê em todos os lados hoje, tão distantes da cruz e tão distantes da encarnação de Deus, do Senhor Jesus Cristo como Deus encarnado, mas o objetivo desta vinda é revelar Deus e os seus propósitos. Olha o que diz em Hebreus capítulo 1, nos versos 1 e a primeira parte do verso 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, esse que celebramos, o Deus encarnado, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quando que nós olhamos para aquele bebezinho, pobrezinho das manjedouras que estão espalhadas pelo mundo hoje? Quantos de nós já crentes lembramos de Jesus nessa perspectiva? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.
olhar para aquele bebezinho na manjedoura e não ver o Deus, Criador de todas as coisas, o próprio Deus tornando-se carne, porque somente isto resolveria o problema do meu pecado. Nada menos do que isso. E nada mais existe tão poderoso a não ser aquilo que Deus fez quando tornou-se carne na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente pensa em tudo, em embelezar, em deixar bonitinho, a gente reza, a gente chora, reza, eu falei reza mesmo. Repete frases natalinas, evangelicalizadas, perdendo a percepção da obra completa quando olhamos para aquela manjedoura. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus se revelou completamente. Esse é o texto que eu estou repetindo ele há tempos. Pouco tempo, o pastor André pregou aqui de quarta-feira, eu já vim com esse texto em mente há algum tempo. Porque esta mensagem natalina, essa mensagem do Natal evangélico, do Natal dos crentes, ela precisa incendiar a nossa mente, para que a nossa alegria esteja realmente purificada de tantas impurezas. Vamos ler juntos? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do Pai, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é Natal. Isso é o nascimento de Jesus. Isso aqui é o que propiciou tudo o que eu e você precisávamos para a nossa situação terrível de pecadores, ou como pecadores. Qualquer coisa menos do que isso não resolveria o meu e o teu problema de pecado. Deus fez o ápice de tudo, tanto da humilhação quanto da exaltação, quando este verso 14 do capítulo 1 de João se completou na pessoa do Filho. Minimizar ou até mesmo ignorar, irmãos, como muitos acabam envolvidos nessas dinâmicas, que eu tenho anualmente falado, usado essa expressão, nesse frenesi natalino. Muitas pessoas simplesmente têm ignorado o ensino bíblico da encarnação de Deus em Jesus Cristo. Consequentemente, também têm ignorado a autoridade das Escrituras. Porque se ignora os fundamentos da nossa fé, está ignorando tudo. Encontrando então, ou achando que encontra o motivo da alegria unicamente nas belíssimas luzinhas, presentes, coisas desses dias. Irmãos, vocês sabem, quem anda mais perto de mim sabe, por mim o ano inteiro podia ficar a cidade cheia de luzinha. Eu acho uma coisa linda. Não precisa desse vínculo. Coisa bonita a cidade acesinha, não é? Eu acho muito bonito. Mas por que achar que a minha alegria do Natal está escravizada às luzinhas, às bolinhas, às coisas completamente passageiras, quando Deus nos deu o eterno, o imutável, o infalível, o real? Por quê? Porque a gente se envolve, em vez de se envolver com as coisas do Senhor cada vez mais e mais, a gente simplesmente mundaniza o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, traz para dentro da minha vivência cristã evangélica práticas simpáticas, mas mundanas. E aí, meu irmão, muito rapidamente, a curva, ela desce. Um outro motivo pelo qual nós precisamos crer e nos apegar à doutrina da encarnação, é porque ela aponta para o resgate do homem, do ser humano morto em pecados e delitos.
Ela aponta para a solução de Deus para o nosso pecado, o tempo todo. Não poderia ser mais claramente documentado nas Escrituras do que o fato principal, o propósito principal da encarnação, de Deus tornar carne, era a salvação de pecadores, como eu e você. Lucas capítulo 19, versos 10, e conforme outros evangelhos em Mateus e Marcos diz a mesma coisa, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vocês percebam que é envolto nesse ambiente natalino que nós vivemos hoje num mundo, não vou dizer mundo não, num cristianismo completamente enfraquecido pela simpatia que tem, essa simpatia emergente que parece que a cristandade tem sentido por se tornar aceita pelo mundo, abrindo mão de verdades fundamentais que realmente nos separam e tem este propósito. Tem simplesmente minimizado as verdades do nascimento de Cristo. A gente olha para a manjedoura e pensa no Natal como uma obra isolada do conjunto de toda a obra. Isto não é verdade. Esta coisa desconectada é invenção da religiosidade pagã dos nossos dias. Natal é uma obra completa, que começa no nascimento e acaba na ressurreição. Nada menos do que isso. E também não precisa nada mais do que isso. Esse é o verdadeiro Natal. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que eu e vocês fôssemos adotados como filhos, para que todo aquele que nele crê, na obra completa, desde o seu nascimento, de uma mulher virgem que Deus chamou, separou e a capacitou de forma sobrenatural, capacitada, dotada pelo Espírito Santo para conceber o Filho de Deus. E assim veio Jesus, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, para nos trazer perdão de pecados e vida eterna. Isto é Natal. Amém? Esta é a obra completa. Este é o verdadeiro propósito da encarnação de Deus. Isso ultrapassa demais bolinhas, guirlandas, enfeitinhos e qualquer comida, por mais gostosa que seja que a gente faça. E que eu gosto muito. Mas isso aqui é muito melhor. Aquilo ali é muito melhor. Infinitamente maior. Mais poderoso em todas as circunstâncias. Isso aí traz a verdadeira alegria, a que não acaba no dia 25, que não traz nenhum tipo de frustração quando eu fico cheio de dívida, porque a minha dívida foi paga completamente nesse tipo de Natal. É importante que a gente perceba que a Bíblia estabelece uma estreita relação entre encarnação ou nascimento e expiação, morte. Há um estreito relacionamento entre o nascimento e a morte de Cristo. Isso eu costumo deixar bem claro, os irmãos devem lembrar, quando eu celebro a ceia do Senhor. Costumeiramente eu digo que celebramos a vida de Cristo. Celebramos que Deus nasceu em Cristo Jesus. Deus tornou-se carne em Jesus Cristo. Viveu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Se tem algo que nós não precisamos, é lembrar do Natal em dezembro, porque toda vez que celebramos a ceia do Senhor, nós vemos a encarnação de Deus. Nós percebemos o que Deus fez por nós na cruz. E nós temos a completa percepção do objetivo daquele nascimento e daquela morte, que foi o perdão de pecados e a vida eterna. Nós celebramos isso, mês sim, mês não. Tem Natal aqui na igreja, mês sim, mês não. Amém? Isso é libertador, irmãos. É
falar para o Alcione hoje, eu fico muito chocado com coisas que a gente muitas vezes fala, e alguns, pela graça de Deus, percebem e crescem, outros simplesmente permanecem na condição cristã ou dizem que concordam e tal, mas depois continuam com suas práticas. A gente não pode controlar isso, nem temos direito de fazer isso. Mas me traz um aperto no coração, me traz um aperto muito grande, porque Cristo nos libertou da escravidão de rituais humanos que nos trazem alegrias temporárias. Deus nos deu em Jesus Cristo a verdadeira alegria, a perfeita, a completa. Irmãos, a expiação que Jesus Cristo realizou, indo à cruz e morrendo pelos nossos pecados, dependia, sabe do quê? O que você acha? Do que dependia a expiação que Cristo fez por nós, morrendo, sendo o sacrifício, o Cordeiro de Deus pelo nosso pecado? Ela dependia do quê? Para que pudesse ser completa em seus efeitos. Dependia da encarnação. Dependia do que celebramos aqui nesta noite. E que não dependemos de dia 24, 25 ou 26 para celebrar, para lembrar. Podemos fazer isso todo dia. Está completamente entrelaçado. E não é de surpreender, irmãos, que Satanás se esforce tanto para distrair as pessoas, se possível até os eleitos, quanto à doutrina da encarnação. Não é de surpreender. Essa compreensão da encarnação de Deus em Jesus Cristo, na obra completa da cruz, no nascimento de Jesus, isso é fundamental para a redenção e para a libertação do pecador. Então, obviamente, é interesse de Satanás distrair, ocupar com uma lembrança da solidariedade, do ser bacana, ser legal. Tem que ser solidário, bacana, legal o ano inteiro. Não é deixar para ter amor pelos necessitados, carentes, que estão por aí carecendo, que nós os olhamos como gente, como pessoas, a imagem de Deus. Eu não preciso estar envolto numa manta ou numa nuvem natalina, sem Cristo, sem o Deus encarnado, para lembrar que eu tenho que ser solidário. Eu tenho que demonstrar o amor de Deus em Jesus Cristo todo dia. Não é passar pela pessoa necessitada, pelo carente, como se fosse um cachorro sarnento. E nem olho para ele, para as pessoas ao nosso redor. Não tem que deixar para enxergar essas pessoas em dezembro, por causa desse Natal. Então, Satanás, sem dúvida alguma, é o grande interessado que a gente perca a percepção da obra completa de Cristo em seu nascimento. Então, uma vez que a doutrina da encarnação ela é colocada no segundo plano, não é dado o devido interesse ou a devida atenção a ela, tudo que envolve, então, a redenção através da obra de Cristo, irmãos, se torna uma lembrança religiosa super legal, super atraente, simpática, comovente. É muito impressionante isso, irmãos, como que mesmo em muitas igrejas evangélicas, a verbalização dessa ideia talvez não fique nem muito diferente do que eu estou dizendo aqui, porque está na Bíblia, né? Se a liderança evangélica tiver preocupação de ir para as Escrituras e ler o que está lá, a nossa ideia vai caminhar bem junto. O problema é que se eu encho a minha casa ou a minha igreja de bolinhas, guirlandas e fitinhas e coisas mais, tem alguma coisa errada entre o que eu falo e o que eu faço. Não é raro encontrar pastores pregando de púlpito a verdade e saindo de Papai Noel entregando presente. O que a encarnação tem a ver com isso? Olha a distração terrível. Olha que enfraquecimento da mensagem gloriosa da verdadeira alegria que envolve a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Isso é assustador, irmãos. Então, para terminar, quais as implicações práticas da encarnação de Deus na pessoa de Cristo Jesus e por que a gente não pode ignorá-las? Primeiro, porque a doutrina da encarnação ela aponta para o fato
Ela é necessária porque ela aponta para o fato da depravação do ser humano, do estado terrível, da condição desesperada do pecador. Se não é essa intervenção de Deus na história da humanidade, a humanidade, o ser humano estava perdido, desesperadamente perdido. É por isso que essa manifestação de Deus em Jesus Cristo, ela foi um ato de grande favor, principalmente por parte do Filho, da segunda pessoa da divindade ou da Trindade. Muita misericórdia. Embora, sem dúvida alguma, tenha havido muita humilhação na cruz, na morte de cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, houve muita humilhação lá naquele momento da encarnação. Muita. Foi humilhante aquilo. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Irmãos, isso não aconteceu depois que Jesus nasceu, não. Porque Jesus sempre foi Deus desde sempre. Então a humilhação, quando a segunda pessoa da Trindade, o Filho, encarnou na figura humana daquele bebê, ali o próprio Deus já estava entregando-se a uma condição de humilhação. Sabe por causa de quem? Eu e vocês. Eu e vocês. Olha o que diz um outro texto muito conhecido, Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Aqui nesse texto nós vemos desde este momento onde o Filho revela-se na condição esvaziada de um nenê precisando de atenção, até a sua vida, crucificação e ressurreição. Está tudo aqui envolto nessas verdades que envolvem a humilhação daquela manjedoura, a humilhação da encarnação. O fato é que Deus estava totalmente disposto a se humilhar para se identificar conosco, comigo e contigo, quando tornou-se carne na pessoa de Cristo. E essa é a maior evidência que nós temos do caos absoluto do ser humano. Porque só houve solução para o meu e para o teu pecado, porque Deus veio assim, desse jeito, completamente humilhado. Caso contrário, eu e você estávamos perdidos. Não haveria quem morresse na cruz de forma suficiente, por mim e por você. Continuaríamos presos na escravidão do pecado, se não fosse desse jeito a vinda do Messias. Essa ilustração é muito interessante sobre a encarnação. A cura de uma doença mortal, obviamente ela vai requerer normalmente medidas drásticas. Nenhum médico ele vai remover um órgão de um ser humano, um membro de uma pessoa, se ele pode curar essa pessoa com antibióticos. Ele só vai tirar um órgão se ele não tiver jeito. Se ele puder curar com antibiótico, ele vai curar com antibiótico. Mas se a doença for um câncer que pode matar o paciente, então perder um membro do corpo, um órgão do corpo, é um sacrifício feito com prazer. Para quê? Para preservar a vida daquela pessoa que estava até então morrendo. Irmãos, nenhum método de cura é mais drástico do que a encarnação e a cruz. Nenhum método de cura é mais completo e mais dramático do que a encarnação e a morte de cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O problema do homem, ou do pecado do homem, era realmente fatal, e é realmente fatal. Embora a gente geralmente fale sobre cruz para mostrar, para pensar no amor, o amor de Deus, e é verdade também, irmãos, nós precisamos reconhecer que a madeira do berço e a madeira da cruz eram as mesmas. Elas tinham o mesmo fim. Não muda, não. A diferença é apenas que o berço foi o primeiro passo para a cruz. Mas no berço e na cruz, Deus estava lá para nascer, viver e morrer
por mim e por você, pecadores. Nós precisávamos tanto dessa manifestação de Deus em Jesus Cristo no berço, quanto na manifestação de Deus mandando Cristo à cruz morrer por mim e por você, senão nós estávamos perdidos. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Natal. O Natal evangélico sem essa percepção. É isso aí que a gente vê por aí. Então, se a salvação das pessoas, ou se para a salvação das pessoas, Deus tomou medidas tão drásticas quanto um berço e uma cruz, certamente Deus fica muito indignado quando eu e você achamos que podemos fazer alguma coisa para melhorar nossa condição diante dele como pecadores, sendo bonzinhos nessas datas, ou colocando então os adereços natalinos, achando que com isso nós nos tornamos mais espiritualizados. Mas que desgosto para Deus depois de revelar-se de forma gloriosa e humilhada naquele berço, e completar aquela obra com aquela mesma realidade de madeiras, sendo usadas para numa condição humilhante, tanto no nascimento quanto na morte. Aí eu vou e acho que posso ser mais espiritual, mais legal, mais bonzinho, porque no Natal eu fiz isso, eu sou aquilo, que eu dou presente, eu sou isso. Enfim, que desgosto. Para Deus, quando o ser humano acha que realizações, boas obras e coisas afins, religiosidade inútil, justifica alguém diante dele. Mas, por outro lado, aquele que compreende a gravidade do seu pecado, a visão que temos do berço da cruz, ela é absolutamente confortante, absolutamente gloriosa. Irmãos, o que eu desejo, e espero que possamos ter esta completa compreensão, completa, da obra completa de Cristo, quando pensamos em Natal, é que a nossa adoração, a nossa compreensão disso não se limite a hoje. Não se limite a esse frenesi natalino, muitas vezes até mesmo promovido por muitas igrejas evangélicas, nos distanciando deste fundamento tão indispensável para a nossa vida. Mas o meu desejo é que durante toda a nossa vida, todo o nosso viver como crentes, se há alguém aqui que ainda não teve um encontro real com Cristo, o que lembramos hoje é exatamente por causa do pecador, como eu e você. Pela graça de Deus, Deus me alcançou, talvez antes de você, sim. Mas sou um pecador miserável, totalmente carente do que Deus já fez por mim, igual a você. A diferença é que, pela graça, eu apenas recebi o pão primeiro. Talvez você esteja aqui sem uma compreensão até então completa do que Deus fez por nós. A obra completa de Cristo, desde o nascimento até a cruz. E percebendo que é um pecador e que precisa do que Deus fez por você, acho que hoje é o grande dia de você não precisar lembrar de Natal apenas em dezembro. Mas lembrar de Natal a cada vez que você se deparar com o fato de que você é pecador, mas Deus providenciou um Salvador para cada um de nós pecadores, e é Cristo Jesus. Você compreendendo isso, você está recebendo sem dúvida alguma perdão de pecados, está recebendo o privilégio da herança do céu, que é a vida eterna, e uma liberdade gloriosa, a liberdade de não precisar mais acreditar que entrar neste pique inútil de um mundo desesperado por amor, porque você, crendo em Jesus como Salvador, vai compreender o que é o verdadeiro amor, porque Deus, através do seu Espírito, vai mostrar isso para você. Vamos ficar de pé, vamos orar. Bondoso e amado Deus, muitíssimo obrigado pela liberdade que o Senhor nos deu de podermos olhar, ó Deus, para essas verdades gloriosas que envolvem o nascimento de Cristo, mas lembrar que isso inclui, ó Pai, a verdade de que Deus se tornou carne e habitou entre nós, ó Deus, de uma forma gloriosa, para que pudéssemos, ó Deus, estar perfeitamente, ó Pai,
identificados com Cristo, não somente no seu nascimento, na sua vida, mas também na sua morte e na sua ressurreição. Muito obrigado a Deus pela obra completa de Jesus Cristo. Celebramos isso aqui agora alegremente, o Natal bíblico, o Natal dos Evangelhos, o Natal que precisamos celebrar sempre. Ó Deus querido, se há alguém aqui, ó Pai, que ainda não tinha compreendido a extensão, a grandeza, ó Pai, desse teu amor, dessa obra completa que o Senhor realizou quando mandou Jesus nascer, viver e morrer e ressuscitar por nós, mas que entende agora que é pecador e precisa disso que Deus fez. Ó Pai, em nome de Jesus, que haja confissão de pecados, que haja um arrependimento genuíno, que haja novo nascimento e que haja a verdadeira e libertadora alegria que vem, ó Pai, deste verdadeiro Natal. Ó Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, eu agradeço por tanta bondade. Que aqueles que tiveram este momento de percepção de que Jesus nasceu sim, mas viveu e morreu pelos seus pecados e ressuscitou para que tivéssemos vida eterna, apenas aí no seu coração, diga: eu creio neste Natal completo. Eu não creio apenas num bebezinho na manjedoura, eu creio que Deus se tornou carne e viveu entre nós de fato e de verdade. Ó Pai querido, muito obrigado. Assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.